Olá, meu nome é Nildo Ferreira, eu moro aqui nos Estados Unidos, onde nós temos a Rota 66, a rodovia mais famosa do mundo. Mas eu estou aqui para falar sobre a Rota 66 espiritual, que é a nossa Bíblia Sagrada. Uma jornada que te levará para o melhor de Deus. Mas antes de começar, deixa eu já te pedir, se você ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscreva, faça sua inscrição, aperte o sininho para que você possa receber as notificações dos próximos vídeos. Por favor, aperte o gostei aqui, o like, para ajudar a impulsionar esse vídeo. E compartilhe este link com seus amigos. Mande nos grupos, tá bom? Bora viajar! Eu fiz 2 vídeos falando sobre lugares do Antigo Testamento, dos quais alguns até faziam parte também do Novo Testamento, E eu disse que eu ia fazer um outro vídeo, especificamente falando dos lugares no Novo Testamento. Hoje nós vamos viajar falando dos lugares por onde Jesus passou, pregando, abençoando pessoas através do ensino, libertações, curas, milagres e o principal, salvação. Vamos começar com Belém, porque essa foi a cidade onde Jesus nasceu, Belém está a cerca de 10 quilômetros ao sul de Jerusalém, mas ela está a cerca de 150 quilômetros ao sul de Nazaré. Por que Nazaré? Porque Nazaré é a cidade de José e Maria, e considerando que eles foram a pé ou com auxílio de um animal, um burro, por exemplo, e mais a questão da gravidez de Maria, eles devem ter gasto no mínimo 1 semana para fazer essa viagem, para percorrer essa distância, Então a gente precisa agradecer a Deus, pelos meios de transporte que nós temos hoje, porque apesar de todas as dificuldades com rodovias, etc e tal, nós gastaríamos aí, 2 horas, eu acho que no máximo 2 horas para percorrer esse mesmo percurso. Eles tiveram que viajar até Belém porque o imperador César Augusto, tinha ordenado que tinha que ter um censo, no império. E como José era nascido em Belém, então ele precisou ir até lá para se cadastrar. No Antigo Testamento, Belém aparece nos relatos da morte de Raquel. E depois também no casamento ali entre Ruth e Boaz. Lembra dessa história linda, romântica, E é a cidade de nascimento do rei Davi, do qual José era descendente. E apesar de parecer apenas um imprevisto, o fato de Jesus ter que nascer em Belém, mas não, já estava previsto isso, profetizado no livro de Miqueias, capítulo 5, versículo 2, lá diz: "E tu, Belém Efrata, de ti sairá aquele que governará Israel, cujas saídas são desde os dias da eternidade." Jesus nasceu numa cidade cujo nome tinha muito a ver com ele mesmo, não é isso? Porque Belém, em hebraico, significa casa de pão. E Jesus se intitulou o quê? Eu sou o pão que desceu do céu. Aleluia. Muito bom, Foi para Belém que Deus enviou os pastores, logo quando Jesus nasceu, Os pastores para celebrar o nascimento dele. Foi para Belém que Deus guiou os magos, que foram lá adorar Jesus e presentearam Jesus. E também, infelizmente, foi lá que houve a matança dos inocentes, de até 2 anos de idade, ordenado por Herodes, que temia um futuro rei dos judeus. E isso também tinha sido profetizado, Mas José havia sido avisado por um anjo e aí ele foge para o Egito. Então vou comentar aqui o Egito só rapidamente, O Egito, é claro, você sabe, é um país e nós não sabemos a cidade onde Jesus morou por 3 anos, quando era bebê. Então eu vou só dizer para você, assista o vídeo, Tem um vídeo que nós fizemos, os países da história bíblica. Então assiste que você vai entender um pouco mais sobre o Egito, tá bom? Quando Jesus voltou do Egito, ele cumpriu a profecia de Oséias 11, que diz: "E do Egito chamei o meu filho." Vamos para Nazaré. José, Maria e Jesus, ao deixar o Egito, eles retornam para Nazaré, onde José e Maria moravam, E apesar de ter um nome conhecido na história bíblica, Nazaré era apenas um vilarejo, não chegava a 2.000 habitantes, Era bastante pacato, Foi lá que o nosso Salvador, Jesus Cristo, cresceu, aprendendo a profissão de carpinteiro com José, Ele trabalhou com seu pai, ou padrasto, como alguns dizem, E aliás, era essa uma das obrigações do pai, ensinar uma profissão ao filho. Então o pai judeu tinha que ensinar uma profissão ao filho, E a economia de Nazaré provavelmente era alimentada por uma cidade maior que está próxima dela, que é Séforis. Nazaré só volta em cena de novo quando Jesus, já adulto, ele vai à sinagoga de Nazaré. Em Lucas 4 diz que ele abre o rolo de Isaías, onde diz: "O Espírito do Senhor é sobre mim, e ele me ungiu."
E ao final ele diz, hoje se cumpriu essa profecia. Então ele estava dizendo que ele era o ungido de Deus. Mas infelizmente os anciãos e os religiosos da sua pequena cidade natal não acreditaram que o filho do carpinteiro José poderia de fato ter uma missão especial e divina, né? E o final dessa história é que Jesus diz, o profeta não tem honra na sua pátria. E eles se zangaram, tentaram lançar Jesus do cume de um monte, mas Jesus se livrou deles. Ou seja, Jesus não ficou com uma boa lembrança da sua cidade natal, da sua terrinha. Betânia, além do Jordão. Bom, já vou adiantar para você que essa não é a cidade de Marta, Maria e Lázaro. Essa Betânia ficava a leste do Rio Jordão e ela pertencia à região da Pérea. O destaque dessa cidade, ou vilarejo, vai para o fato de ter sido nessa região que João Batista desenvolveu o seu ministério. E também, é claro, foi nessa região em que Jesus foi batizado por ele. Foi lá, minha gente, que o Espírito Santo apareceu em forma de pombo e que se ouviu uma voz do céu, Deus falando, este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Eita glória! Na atualidade, o local de Betânia, além de Jordão, ou Almataz, é conhecido como um patrimônio mundial da Unesco e é um local de peregrinação para os cristãos de todo o mundo. Caná da Galileia. Uau! O milagre em Caná, lembra? Jesus transformou água em vinho, João 2 conta isso, né? É muito significativo por várias razões. Primeiro, porque ele marca o início dos sinais públicos de Jesus, revelando a sua glória e levando os discípulos a crerem nele. E é muito importante destacar que Jesus não multiplicou o vinho, como ele multiplicou o pão. Não, ele produziu um vinho novo. Aleluia. A transformação da água em vinho não apenas salvou o anfitrião do casamento, mas também simbolizou a transformação espiritual que Jesus traria, do antigo para o novo, da lei para a graça. Jesus está na festa, mas apesar de atender a sua mãe, porque é a sua mãe que pediu isso para ele, ele estava com os seus discípulos, ele estava dando início a um novo momento na vida dele, Era o início de uma nova etapa na vida de Jesus. Caná da Galileia aparece em cena novamente um tempo depois. Jesus tinha voltado de Jerusalém, a população o recebeu com alegria, pois sabia das coisas que ele estava fazendo. E então um oficial romano chega até Jesus e fala para ele, olha, meu filho está doente, está enfermo, Mas o filho dele não estava presente, ele estava doente em Cafarnaum, há cerca de um dia de viagem. E aí Jesus responde, pode ir, o teu filho já está curado. O oficial vai e chegando em casa ele constata, através dos seus servos que vêm ao encontro dele, que o seu filho não apenas estava vivo, mas ele estava saudável, curado. Aí tem algo maravilhoso nesse texto, Ele relata o seguinte, o oficial pergunta, mas a que horas que foi que a febre passou? Uau! Aí eles dizem, às 7 horas. E aquele homem fica muito impressionado. Por quê? Porque foi exatamente na mesma hora em que Jesus disse para ele, vai, o teu filho está curado. Meu Deus, que coisa tremenda, E outra coisa bacana a lembrar sobre Caná da Galileia é que ela está localizada na região de Zebulon. E qual é essa região? A região que foi citada lá pelo profeta Isaías, no capítulo 9, do livro de Isaías, que ela seria iluminada por Deus, Por isso, eu não poderia deixar de citar Caná da Galileia como um lugar relevante onde Jesus esteve no conteúdo bíblico. Tiro e Sidom, elas estão localizadas onde é o Líbano hoje, ok? Elas são frequentemente mencionadas na Bíblia, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo, No Antigo Testamento, Tiro e Sidom são conhecidas por sua riqueza, habilidades em artesanato e navegação. Salomão comprou madeira para o palácio de Tiro e também contratou o serviço deles, Mas também elas ficaram conhecidas por sua idolatria e imoralidade. Isaías, Jeremias, Ezequiel e Joel profetizaram julgamento contra Tiro e Sidom, devido à arrogância, à idolatria e os maus tratos aos israelitas. No Novo Testamento, Jesus menciona Tiro e Sidom em seus ensinamentos, geralmente como exemplo de cidades que, apesar da sua notoriedade de pecado, teriam se arrependido se tivessem testemunhado os milagres que ele realizou em Corazim e em Betsaida. Uau! E se eu estou citando aqui é porque Jesus visitou, é claro, essa região de Tiro e Sidom, E foi nessa visita que Jesus se encontra com uma mulher sírio-fenícia.
É aquela que tinha uma filha endemoniada, né? E ela clamou, pediu ajuda. Jesus a deixou demonstrar todo o seu desejo, a sua insistência. E aí Jesus disse para ela: olha, eu não fui enviado, senão primeiro para as ovelhas perdidas da casa de Israel, né? E completa: primeiro eu tenho que dar comida aos filhos e só então aos cachorrinhos. Mas aí, para surpresa de todos, a mulher responde com uma fé e uma humildade sem igual. Ela diz: na verdade, Senhor, os cachorrinhos também comem das migalhas que caem da mesa. Uau! Impressionado com a fé dela, Jesus cura a sua filha à distância também, como no caso do filho do oficial romano, lembra? E ele disse: ó mulher, grande é a tua fé, seja feita conforme a tua vontade. Então Jesus marcou de fato aquela região, né? Tanto que em Atos 21 diz que Paulo desceu lá em Tiro e encontrou cristãos lá, e então ficou uma semana com eles. Samaria possui uma história rica e complexa. Ela foi inaugurada pelo rei Onri de Israel, né? E ela se tornou a capital do Reino do Norte, né? Naquela época da divisão Reino do Norte e Reino do Sul, né? E a escolha de Onri por Samaria foi devido à sua posição estratégica e à sua fertilidade, e marcou o início de um período de relativa prosperidade e estabilidade. No entanto, a prosperidade de Samaria foi interrompida em 722 a.C. pela conquista assíria, né? Os assírios vieram e conquistaram o Reino do Norte. Foi desmantelada a estrutura que eles tinham, né? Dispersou aquele povo, né? E também os assírios trouxeram povos de diversas regiões, iniciando um processo de sincretismo religioso e cultural, e distinguiu os samaritanos dos judeus. Então, por isso que tinha aquela questão entre os judeus e os samaritanos. Os samaritanos desenvolveram a sua própria identidade religiosa, centrada na adoração no Monte Gerizim, e eles consideravam o local divinamente ordenado para o culto, em contraste com o Templo de Jerusalém, né? E isso alimentou, né, uma rivalidade, uma tensão entre os samaritanos e os judeus. No Novo Testamento, a Samaria e os samaritanos desempenharam um papel significativo no ministério de Jesus. A gente pode entender isso, né? Certa vez, Jesus estava passando por Samaria e os samaritanos negaram pouso a ele e aos seus discípulos. E foi nessa hora que Tiago e João perguntaram: mestre, você quer que a gente peça para descer fogo do céu e consumir esse povo? Mas Jesus os surpreendeu, né? Ele perguntou: de que espírito sois? E concluiu: eu vim para salvar as vidas e não para destruí-las. E em outro momento, aí é um momento muito especial, né? Ele se encontrou com a mulher samaritana no poço de Jacó e ofereceu salvação a ela. E ela, que vivia uma vida de perdas e desencontros, saiu daquele encontro saciada pelo amor de Jesus. Inclusive, ela deixou o seu canto, né? Quer dizer, a sua busca tinha terminado. E ela falou de Jesus na sua cidade e muitos samaritanos foram até Jesus. E desses, muitos se converteram. Em Atos 8, diz que Filipe foi à cidade de Samaria para pregar Cristo aos samaritanos. E lá ele realizou muitos milagres, muitos sinais, muitas maravilhas, né? Curando, libertando, né? Ele causou uma grande alegria naquela cidade. Em Atos 9, diz que nas regiões da Galiléia, Judéia e Samaria, as igrejas tinham paz e se fortaleciam no temor do Senhor. Então é claro que eu tinha que citar Samaria aqui. Decápolis eram cidades gregas fundadas durante os períodos helenísticos e romano e serviam como bastiões da cultura e da administração greco-romana em meio a uma região predominantemente judaica e posteriormente cristã. As referências a Decápolis nos evangelhos indicam que Jesus visitou essa região e realizou lá libertação, ensino, enfim, né? Em Marcos 5 é relatada a cura de um homem possuído, né? A libertação de um homem possuído por demônios na região de Gerasa, uma das cidades de Decápolis, onde Jesus envia os demônios para uma manada de porcos, né? Ele permite que eles vão para uma manada de porcos e os porcos se precipitam, né? E aí o homem, depois de curado, né, quer seguir Jesus. Aí Jesus falou: não, volta para sua casa e vai contar para os seus o que aconteceu. Então esse episódio é significativo, pois mostra o ministério de Jesus estendendo-se além das fronteiras judaicas e alcançando territórios gentios. Então é claro que eu tinha que citar Decápolis aqui. Betsaida é uma cidade antiga e de importância nos relatos bíblicos, especialmente nos evangelhos, né, no Novo Testamento. Ela é mencionada várias vezes no contexto do ministério de Jesus, associada principalmente a milagres e ensinamentos.
Betsaida estava localizada na região da Galileia, perto do Mar da Galileia, também conhecido como o Lago de Genezaré ou o Mar de Tiberíades, né? A cidade ficava provavelmente na margem nordeste do lago. Ela é a cidade natal dos apóstolos Pedro, André e Filipe. Foi em Betsaida que Jesus encontrou o cego que queria ser curado. Jesus o leva para fora do ambiente que ele estava e aí toca nele e pergunta: o que você está vendo? Aí o homem falou assim: eu vejo homens como árvores, né? E aí Jesus toca novamente nele e aí ele diz que ele estava enxergando perfeitamente, né? Então a gente diz que no primeiro toque Jesus curou os olhos, mas no segundo toque Jesus curou a mente daquele homem, porque ele pôde entender o que ele estava enxergando. E é interessante a gente pensar dessa forma, porque é justamente onde Jesus abre os olhos desse homem, que também é um lugar onde ele alerta sobre a cegueira espiritual, que se traduzia em incredulidade. Lembra? Foi nesse contexto que ele falou lá sobre Tiro e Sidom, que poderiam ser convertidos, se visse os milagres que aconteceram em Corazim e em Betsaida. Então Jesus cura um homem que era cego, mas ele alerta: a cidade precisa também enxergar. Agora vamos falar sobre Genezaré. Genezaré é o nome que aparece nos evangelhos, referindo-se a uma região ao redor do Mar da Galileia, também conhecido como o Lago de Genezaré. Em Mateus 14, após Jesus ter andado sobre as águas do Mar da Galileia, ele e seus discípulos, eles chegam em terra firme, né, em Genezaré. E lá as pessoas reconheceram Jesus e enviaram mensagem a toda a região circundante, trazendo todos os doentes. E aí eles pediram para tocar apenas na borda do manto de Jesus, né? E todos os que tocavam eram curados. Coisa maravilhosa, né? Esse relato enfatiza a fé das pessoas em Jesus e o seu poder de curar. Magdala. Bom, ela não é mencionada como uma cidade onde Jesus visitou e realizou milagres, né? Eu só vou mencioná-la aqui por quê? Porque nós temos Maria Madalena, a mulher que foi liberta de 7 demônios, né, por Jesus. E os estudiosos pensam que ela poderia ser Maria de Magdala, por causa do nome da cidade. Cafarnaum, frequentemente referida nos evangelhos como a cidade de Jesus, né? Cafarnaum era uma cidade próspera na época de Jesus, conhecida pela sua pesca, né, pelo comércio e pela posição estratégica na rota comercial entre a Galileia e a Síria. Após deixar Nazaré, Jesus fez de Cafarnaum o seu lar e a sua base ministerial. Jesus ensinava frequentemente na sinagoga de Cafarnaum. A cura da sogra de Pedro, né, foi lá em Cafarnaum, né, porque Pedro morava em Cafarnaum. Jesus também curou um homem endemoniado lá. Tem a cura daquele paralítico, lembra que ele foi baixado pelos amigos? Os amigos pegaram o paralítico e levaram até Jesus, né? E Jesus, a Bíblia diz que Jesus viu a fé deles e curou aquele homem, né? E foi em Cafarnaum que Jesus proferiu alguns dos seus ensinamentos mais profundos, incluindo o discurso sobre o pão da vida, após o milagre da multiplicação dos pães, né? A escolha de Cafarnaum por Jesus como um centro do seu ministério na Galileia destaca a importância dessa cidade como um lugar de revelação divina e atividade milagrosa. O ministério de Jesus em Cafarnaum é visto como um cumprimento das profecias do Antigo Testamento sobre a vinda do Messias e a luz que brilharia sobre a Galileia. Tô viajando, não paro a jornada, pois sei onde essa rota vai me levar. Tô viajando, sem nunca desistir, pois sei exatamente pra onde ela vai me conduzir. Betânia, bom, agora sim, né? Localizada na Judéia, né? Uma cidade próxima de Jerusalém, né? E significativa pela associação íntima com o ministério de Jesus, né? Situada a leste do Monte das Oliveiras, Betânia estava aproximadamente a 2 quilômetros de Jerusalém, tornando-se um ponto de parada frequente de Jesus e seus discípulos durante as suas viagens a Jerusalém. Agora sim, essa é a Betânia que a gente estava falando de Lázaro, Marta e Maria, né? Provavelmente era uma das cidades do coração de Jesus, né? Que lá ele descansava a alma, né? Visitando os seus amigos. Aí a gente lembra da visita que ele fez para Marta e Maria, que aí Maria ficou lá aos pés de Jesus, ouvindo, né? E a Marta, fazendo comida, coisa assim, me ajuda aí, pede para Maria me ajudar, Jesus. E Jesus, Marta, você está muito ocupada com os afazeres da vida. Maria escolheu a melhor parte, e essa não vai ser tirada dela não, né? Eita. Outro episódio é a doença de Lázaro, um momento difícil demais, né? Acabou levando ele à morte. E Jesus chega 4 dias depois da sua morte, né?
E aí ele fala com as irmãs, né? E aí tem choro, tem muito sentimento, né? Um momento muito difícil mesmo. Mas aí depois Jesus pede para Marta ordenar que tirassem a pedra. E aí ele ressuscita Lázaro, né? Um momento tremendo, maravilhoso, né? E ainda em Betânia aconteceu o jantar, onde Marta estava servindo, como era de costume, o que ela fazia, né? E Maria não somente fica aos pés de Jesus, ela chega e derrama um perfume precioso, caríssimo, né? E aí criticam ela, mas Jesus falou, não, ela estava preparando o meu corpo para o meu sepultamento. Uau, que coisa, né? Então, Betânia com certeza é um lugar que é muito marcado, muito importante, né? E é claro que hoje ela é também um local de peregrinação. Enfim, Betânia é um lugar tremendo que não podia faltar aqui. Jerusalém. Nos tempos de Jesus, era o centro espiritual, político e cultural do povo judeu. Localizada na região da Judéia, ela desempenhou um papel crucial nos eventos do Novo Testamento, especialmente sobre a questão da vida, da morte e ressurreição de Jesus Cristo, né? Era a cidade de Davi, né? E também tinha um templo. Primeiro foi construído por Salomão, destruído depois por Nabucodonosor, reconstruído, né, sob a liderança de Zorobabel, Esdras, Neemias, né, o sacerdote Josué, né? E depois renovado e ampliado por Herodes, que era o rei, né? Então era o destino dos peregrinos judeus de toda a diáspora, né? Aqueles que se espalharam, né? Então eles vinham para as festas importantes, né? Como a Páscoa, o Pentecoste, festa dos tabernáculos, né? Então Jerusalém era um caldeirão de atividade política, social e religiosa, né? Sob a ocupação romana, a cidade é administrada pelos governadores romanos, né? Como Pôncio Pilatos, por exemplo. Mas os assuntos religiosos eram largamente tratados pelo Sinédrio, né? Uma assembleia de líderes judeus. E esse arranjo criava uma tensão constante entre as autoridades romanas e os sacerdotes, né? E os vários grupos judaicos, como os fariseus, saduceus, os essênios e os zelotes. Foi em Jerusalém que houve aquele desencontro de José e Maria, lembra? Eles foram para a festa, depois estão voltando, desencontro de Jesus. Jesus tinha 12 anos apenas, e quando eles voltam procurando por Jesus, eles o encontram no templo, escutando e fazendo pergunta aos doutores da lei. Imagina isso, que cena, né? E eles estavam admirados com a sabedoria dele, né? Em João 7, diz que Jesus ensina abertamente no templo durante as festas, né? Provocando admiração, controvérsia, né? Sobre os ouvintes que estavam ali, né? Sobre a identidade dele, a autoridade dele, né? Enfim, a Semana da Paixão de Cristo é um período que começa com a entrada dele, né? A entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, né? Foi um domingo, né, que ele entrou em Jerusalém. Por isso que tem algumas igrejas que tem o domingo de Ramos, né? As pessoas colocavam ramos de palmeiras para Jesus passar e gritavam Hosana, né? Aí Jesus depois expulsa os vendedores e cambistas do templo de Jerusalém, acusando-os de transformar a casa de oração num covil de ladrões, coisa terrível, né? E aí Jesus ensina no templo, ele enfrenta muitos questionamentos dos líderes religiosos, contando várias parábolas que fazia contraste com a questão da liderança, né? Lucas diz que a população ouvia atentamente, né? Mas os principais sacerdotes, né? Os líderes, né? Estavam fazendo planos para matar Jesus. E também dentro do templo, Jesus resume toda a lei e os profetas em 2 grandes mandamentos: amar a Deus acima de tudo e ao próximo como a si mesmo. Aí tem o Monte das Oliveiras, que é ali na proximidade, né? Em Jerusalém. Jesus fala dos sinais do fim do templo, fala da destruição do templo, enfim. E é em Jerusalém que Jesus ministra a ceia do Senhor. Ou seja, a última ceia ele faz com os seus discípulos em Jerusalém. Ele é traído por Judas e é preso. E é em Jerusalém que a gente vê o julgamento de Jesus, o povo pedindo para ele ser crucificado, né? Barrabás ser solto, né? Então, um momento muito difícil, a sexta-feira da paixão que nós falamos, né? No domingo ele ressuscita e aparece por 40 dias a várias pessoas ali, né? Depois ele orienta os seus discípulos para permanecerem em Jerusalém até que do alto sejam revestidos de poder. E ele sobe aos céus, os discípulos ficam realmente reunidos. E a gente sabe que na noite do Pentecostes acontece, né? A descida do Espírito Santo, ele vem trazendo força para a igreja que vai iniciar agora. Meu Deus, que viagem, hein? Gostou? Me responde aí. Tem alguma cidade que eu não citei, eu esqueci? Ou tem alguma coisa que eu não falei? Apesar de falar da cidade, dos lugares, esqueci de falar alguma coisa importante. Por favor, deixe o seu comentário,
Me ajude a enriquecer o nosso material, nos ajude a crescer, vamos crescendo juntos, tá bom? Antes de orar, deixa eu te pedir novamente, caso você não é inscrito, faça a sua inscrição aqui, por favor, aperte o sininho para que você possa receber notificações. Aperte o gostei ou o like e compartilhe esse link com os seus amigos, tá bom? Vamos orar. Pai, eu quero te louvar e te agradecer por esse momento tão precioso que nós recebemos do Senhor. Aprendemos sobre esses lugares, tudo que aconteceu, tudo que Jesus fez. Isso é importante demais para o nosso crescimento, que a gente possa entender de fato, analisar como as coisas aconteceram. Quero te agradecer por cada um que está conosco, te pedir que em cada um dos exemplos que eu dei, que eles possam receber algo para as suas vidas, em nome de Jesus. Eu quero te pedir que o Senhor abençoe a cada indivíduo, cada casal, cada família, cada pai, filho, mãe, irmãos. Que o Senhor abençoe a todos, Senhor. Em nome de Jesus, derrame o teu poder, teu milagre, a tua resposta e derrame salvação sobre aqueles que estão conosco. Em nome de Jesus. Amém. Amém, querido. Deus te abençoe muito, muito, muito. Até a próxima viagem na Rota 66 Espiritual.